Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro de hoje, né? Boa tarde, boa noite, aí, independente do horário que você esteja ouvindo, me assistindo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar para que a gente comece a nossa live de hoje, né? A nossa sessão, porque na realidade é uma sessão, né? Uma sessão de transformação. Hoje a gente vai falar sobre empoderamento profissional. Grazi, bem-vinda, minha querida, bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho a mulherada chegar, os homens também são muito bem-vindos. Para você que está assistindo essa gravação, eu peço que você acelere um pouco, né, o vídeo aqui. Uns 4 minutinhos, porque eu vou aguardar um pouquinho o Instagram avisar o pessoal pra gente começar, porque hoje é muito importante, tá? Eu fiz uma enquete lá nos meus grupos, perguntando, né, qual tema que eles gostariam que eu trouxesse. E assim, foi em recorde, tanto, né, mensagens que eu recebi em questão de empoderamento profissional. Então a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer dicas valiosas aqui pra vocês. Bem-vinda, Luciana, minha querida! Jéssica, bem-vinda, bom dia! Só mulheres maravilhosas, é isso mesmo, é isso que eu escolho comigo, né? Pro meu bonde, né? Mulheres incríveis, maravilhosas, poderosas, uau, né? Porque o objetivo é sempre alavancar cada vez mais, né? Crescer, expandir, prosperar. Esse é o nosso objetivo. Eu quero você mega empoderada aí, para que você se torne uma mulher cada vez mais realizada. Uma mulher realizada, né, é uma mulher feliz, né? Uau! É aquela mulher divertida, alegre. Ela não precisa ser alegre para agradar as pessoas. Esse é um dos nossos erros, né? A gente acha que a gente tem que andar sorrindo, né, pela rua, mas no intuito de agradar ao outro. Não, sim, claro, o movimento, né, da humanidade é isso, é entregar, é contribuir, né, com as pessoas, é levar alegria ao mundo, mas desde que ela venha de dentro, né, aquela coisa só da boca pra fora é falsidade. E a gente sente de longe, uau, né? Jonas, bem-vindo! Bora lá, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live. Eu tô um pouco rouca hoje, como pode melhorar, né? Josi, minha querida, bem-vinda! Sabe aquela pigarra? Como pode melhorar? Eu tô com um copo de água aqui já, uau, né? Eu acordei hoje, falei, ai, não acredito que eu vou ficar lá na live, mas bora lá, né? Isso daí não vai nos parar. Vamos lá. Então, eu trouxe hoje aqui pra vocês um tema muito importante, tá? Muito importante. Essa questão do empoderamento profissional é muito interessante isso, porque a gente quer, né? O que a gente quer? Pra você aí, né? A gente, nós, uau, que temos nossa empresa, temos nosso negócio, ou que a gente, de repente, deseja abrir um negócio. De repente, você tá no CLT, mas você tem vontade de abrir o seu próprio negócio, ter a sua empresa, enfim, fazer crescer. Ó, hoje eu tô na chácara. Vocês estão ouvindo? Pássaros, maravilhoso. Da próxima vez eu vou fazer lá fora. É que eu não trouxe o suporte, eu tô em casa hoje, aqui na chácara. Olha que lindo. Olha não, né? Sinta. Ouçam. Vocês vão ouvir de tudo. Bora lá. Então, essa questão do profissional é muito interessante. Aqui eu trouxe, né, esse tema, empoderamento profissional, mas não é sobre a profissão, é sobre você, né? Sempre é sobre você. A gente precisa ter clareza e consciência que, em primeiro lugar, a gente precisa se empoderar, né? Empoderar, no caso aqui, como mulher, né? Vamos trazer essa visão aqui. Você que é homem, se coloque aí para receber, né? Maria, bem-vinda, minha querida! Então, a gente precisa entrar nesse espaço de empoderamento pessoal. Esse é o segredo para que você tenha sucesso no seu profissional e para que você tenha sucesso nos seus relacionamentos, uau, amorosos. Porque, uau, interessante meu ponto de vista, mas eu, Gislaine, que tô no 4º casamento, pra você que não sabe. O que eu sempre quis na minha vida é ser feliz no amor, ter alguém ali, né, que viesse a somar, uma pessoa que eu pudesse contar com ela. Bem-vinda, Claudineia, maravilhosa! Uma pessoa que me apoiasse, né, que estivesse ali torcendo por mim, me direcionando de repente diante de algumas questões que eu não tinha clareza, né, que eu não teria, né. Esse era o meu objetivo. Olha que interessante, esse era o meu objetivo. Então, na minha cabeça, eu sempre quis, né, um relacionamento saudável, né, mas também sempre quis ter a minha independência. Não quer dizer que é um espaço de que eu não quero depender das outras pessoas, mas para me sentir realizada. Então, se você tá aqui, seja homem, seja mulher, é uma pessoa que quer se sentir realizado, né, realizada, vamos falar direcionada para as mulheres aqui,
nesse sentido. Você quer se tornar uma mulher realizada? Então não é só nos negócios, né? A gente tá nesse mundo, quando a gente fala nesse mundo, nesse olhar, nesse espaço de nos empoderar para ter os nossos, as nossas conquistas, nossas realizações, o nosso dinheiro, que é o retorno de tudo isso, né? Na verdade é a consequência, né, de tudo isso. Mas como que a gente tá no relacionamento, né? Porque isso afeta ambos, olha só. Então a gente precisa entrar nesse espaço de realização, né? Com tudo, porque se eu tô bem comigo mesma, se eu tô bem nos meus negócios, eu tô bem nos meus relacionamentos amorosos, independente se você escolhe ou não, tá? Talvez, eu tenho cliente que ela não tem um relacionamento, ela já passou muitas frustrações, né, decepções amorosas. Então ela tá num lugar que ela precisa olhar mais a fundo sobre isso, né? E é algo que ela deseja. Só que ela ainda quer olhar pro profissional, tá tudo bem. Só que aí o que acontece? Quando a gente vai limpando, né? Ou seja, essas sujeiras, removendo essas programações limitantes que estão impedindo você de alcançar os seus objetivos no seu profissional, sempre vai vir alguma questão no relacionamento amoroso. Olha que interessante. Por quê? Porque é sobre você. O que te feriu lá no passado impacta na sua vida hoje. Independente se é profissional, se é familiar, independente. Vai sempre atingir alguma coisa aí. Vai te anular, vai apagar a sua luz. Essa sujeira não é sobre o que fizeram, não é quem fez com você. A pessoa só foi o meio, o caminho. Mas o que aconteceu você trouxe, percebe? É sobre isso. E aqui a gente faz isso. Então hoje, olha só que interessante, olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Eu anotei aqui, a gente vai falar sobre empoderamento profissional, né? E pra ter o sucesso profissional, olha que interessante tudo isso, né? A gente precisa partir para tomada de decisões. Então, olha só, maravilhosas do meu coração. Pegue aí o ouro, porque isso aqui é riqueza total, hein? Uau, riqueza total. Bora lá, já anota tudo isso. Traga na mente, internaliza isso, pelo amor de Deus. Tomada de decisão. Uau. Eu admiro os homens nesse sentido, tá? Vamos falar bem deles aqui. Porque eu também tenho. 60% mulheres que eu atendo, mas 40% é homem. Já tá meio dividido aí. Uau, né? E eu percebo isso neles, né? Essa tomada de decisão neles é muito presente. Então a gente precisa. É uma energia, vamos dizer assim, é um estado, né? De força masculina. E a gente precisa ter em nós, porque nós temos esse lado masculino e feminino dentro de nós. Seja homem ou mulheres, né? Mas nós, mulheres, precisamos trazer essa força feminina, porque muitas vezes a gente precisa, muitas vezes em tudo, a gente precisa tomar decisões, né? Olha que interessante. E nós somos muito inseguras, muito indecisas, porque nós entramos no emocional, né? Os homens, eles vão muito pela razão, tanto é que são muito criticados, né? Às vezes pelas mulheres, eles só pensam neles. Mas é o mecanismo de funcionamento, né, deles, são assim. E é o que a gente precisa muitas vezes, que é o que tá faltando na mulher. Se ela ficar muito na emoção, ela não sai do lugar, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio de tudo isso. Então a tomada de decisão é o segredo pro seu sucesso. O que você precisa fazer, né? Você precisa escolher, né? É a escolha, é a decidir, é resolver alguma coisa, né? Então a gente precisa olhar pra isso. Por que você não tá tomando decisão? Uau, né? Olha que interessante. As tomadas de decisões, muitas vezes, ela está conectada com o nosso propósito de vida. Se você não está totalmente realizada no que você faz, dificilmente, né, você vai tomar decisões diferentes. Quando eu falo decisões diferentes, porque a vida é de escolhas, é de decisões, porque toda vez que você toma uma decisão, que você arrisca algo, você sempre vai ter um resultado, né? Se vai ser bom ou ruim, isso é a sua definição, isso é a sua conclusão. Quando você abre a sua mentalidade, eu digo quando abre, é sair da definição e conclusão de tudo que você acha que é certo, que é errado. Quando você sai desse espaço, você se depara que tudo isso é aprendizado. Olha que interessante, tudo isso é aprendizado. Então, quando você entra nesse lugar da conexão com o seu propósito de vida e fazer, né, tomadas de decisões, fazer novas escolhas, olha só que interessante, tá ligado ao seu propósito. Então, independente do que acontece, você tá na permissão de vivenciar aquilo. Mas o que acontece com tudo isso? Falta de confiança. Olha que interessante, eu marquei aqui, porque senão eu me perco, né? Pra quem não sabe, tenho déficit de atenção. Então eu começo uma coisa e de repente pular no fim. Bora lá. Então o que acontece com tudo isso? A gente precisa trabalhar a autoconfiança, porque pra mim tomar uma decisão eu preciso estar autoconfiante, eu preciso estar confiante, eu preciso estar... Que a gente confunde muito. Será que vai dar certo? Eu fico buscando certezas, né? Daquilo que eu vou decidir, daquilo que eu vou escolher, daquilo que eu vou fazer. Aí você conversa com o vizinho, com o tio, com a tia, com a mãe, com o pai, com o vô, com a avó, uau, com o irmão, com o marido, filhos, enfim. Quem você procura aí?
mas no fundo você não tá procurando para te dar um direcionamento no sentido de expansão da sua mentalidade. Você quer uma confirmação, você quer sentir que é confiável, vai. Por quê? Viram que vai dar certo e você não tá enxergando. Você quer uma confirmação, né? Uau, uau. E no fundo não é isso, porque a pessoa ela vai dizer, olha só que interessante, a pessoa vai dizer o que ela acha que é o melhor para você. Ela vai dizer o que ela acha diante da visão dela, dos pontos de vista dela. Olha só, de cada pessoa. E é por isso que a gente se frustra, porque aí a gente vai perguntar de repente para alguém, a pessoa vai falar o ponto de vista dela, né? Uau. E aí a gente vai se magoar, porque daí a gente vai achar que não tá me apoiando. Percebe? É sobre isso. Uau. Então, primeiro passo é você trabalhar essa autoconfiança, né, para que você tome, né, essas decisões, essas escolhas que é necessário pra gente se empoderar cada vez mais, sim, tudo na nossa vida, tá? Mas isso precisa estar conectado com o seu propósito. Uau, né? E o oposto de tudo isso? Quando eu não tô autoconfiante? Uau, né? Conta aqui pra mim. De repente já coloca aí pra mim, né? Conta aí. O que geralmente... Eu só trouxe dois sentimentos, enfim, dois espaços aqui que a gente entra muitas vezes, que atrapalham nossos negócios, que é os dois mais principais aqui diante da nossa live de hoje, né? Medos e vergonha. Uau, né? Medos atrapalham muito a nossa vida, porque a gente entra, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar o medo, para que a gente se sinta mais autoconfiante, né? E a vergonha. Uau. Olha que interessante. Porque se a gente não trabalhar esses dois espaços na nossa vida, sempre a gente vai estar indo conquistando algo, sempre parece que tá faltando. Tá? Uau. Mas o que tem a ver, Gislaine, a vergonha? A vergonha, ela tá muito atrelada com medo de julgamento, com a preocupação que os outros vão falar, sabe? Sabe aquela coisa assim, eu tenho um produto, eu tenho algo incrível aqui, mas não compra de mim, compra do vizinho. Percebe? Você sempre tá preocupada se estão comprando com você e inconscientemente você tá caindo no errado de você. Quando você já questiona por que não compram de você e compra da outra, você tá se comparando. Inconscientemente você tá entrando nesse lugar de que preferir a outra do que eu. Você fica com raiva, percebe? Então a gente precisa trabalhar essas insuficiências. Olha que interessante tudo isso, né? Porque senão você, de repente, sabe aquela coisa assim, parece que, nossa, ela ganha, ela cria, né? Ela cria dinheiro, ela cria um espaço maravilhoso, um posicionamento, o negócio dela avança, mas ela sempre tá num lugar que parece que falta algo. Você se identifica com isso? Coloca aqui pra mim. Você se identifica? Eu me identifiquei muito em lugares assim, que sempre parecia que tava faltando alguma coisa. Uau, né? E aí, a chave de tudo, né, quando a gente chega, é o merecimento. Então, ou seja, tá faltando, a gente precisa trabalhar o merecimento. Vocês percebem que é um mapa, né, que a gente tem que percorrer dentro de nós? E é claro que eu não ia deixar vocês na mão, né? Pra quem não sabe, quem não me conhece, eu sou Gislaine Bronchetti. Eu sou psicoterapeuta e facilitadora da consciência. Eu trago pra vocês, o meu trabalho ele é voltado, né, pra técnicas, ferramenta, né, de liberação emocional, de ressignificação, reprogramação mental, né, técnicas e ferramentas, né, quânticas, né, ferramentas vibracionais, energéticas e também de liberação e ressignificação emocional. Por que que acontece? Toda essa minha formação, né, todo esse tempo aí que eu venho trabalhando, eu percebi o quanto que as ferramentas energéticas são maravilhosas. E é claro que eu trago para vocês, eu trago algo para vocês. Bem-vinda! Esse, minha querida, bem-vinda. Me perdoe se eu não pronunciei direito. Então, eu trago para vocês algo que é grandioso, que realmente dá resultado. Mudou minha vida, mudou a vida de milhares de alunos, mentorados, clientes meu. Uau, né? Que inclusive eu já atendo aí mais de 5 países, né? Que são ferramentas que dá pra gente fazer à distância. Então, uma delas que eu trouxe hoje aqui é que eu trabalho com a mesa radiônica da desprogramação neurobiológica, tá? A desprogramação neurobiológica, ela é uma ferramenta energética com a capacidade de desprogramar os programas mentais limitantes, tá? Ela já foi aprovada como extensão universitária, tá? E reconhecida pelo MEC. Uau, né? Porque ela realmente é eficiente e eficaz, tá? Através dos comandos, né? De desprogramação, desprograma e atualiza, a gente promove essa desprogramação dessas limitações e parte para uma atualização. Te traz clareza, consciência, faz a congruência da mente e o coração para que você expanda, para que você tenha criatividade, para que você tenha
clareza, sabe? Consciência do que fazer, de qual passo dar, de qual movimento, né, você precisa entrar, do que escolher. Só que detalhe de tudo isso, né? A forma que eu trago sempre não é mostrando pra você o que você tem que fazer, não. Eu sempre abro espaço pra você, dentro de você, descobrir o que funciona pra você. Porque é por isso que de repente você tá estagnada, parada. Oi, Ica, minha querida, maravilhosa! Por isso que às vezes a gente fica parada, estagnada, ou a gente entende tudo, a gente sabe o que tem que fazer, mas não sai do lugar. Uau, né? Sabe essa questão? Ai, não sei por que não funciona. Nossa, eu faço tudo certinho, eu já estudei, eu já tenho conhecimento, eu tenho isso, tenho aquilo, eu não sei por que o negócio parece que não vai. Ou tava indo bem, de repente travou, eu não entendo, eu não sei por quê. Uau, né? Então a gente precisa remover essas programações limitantes que a gente não vê, que a gente não enxerga. E eu trago pra vocês técnicas nesse sentido, pra que você abra e você se descubra como você funciona. Como que funciona pra você parar de achar que tem que funcionar como o vizinho. A mãe, o pai, o amigo, porque não vai funcionar. É por isso que a gente se frustra, porque a gente quer funcionar à base do outro. Uau, maravilhosa, tô por aqui deixando um cheiro. Ai, para essa mulher competentíssima. Gratidão, minha querida. Uau, maravilhosa. Somos, né? Maravilhosa. Então é sobre isso, é sobre você enxergar as possibilidades que funcionam pra você. Quando eu entendi isso, eu entendi que não tem competição, né? A gente vê muito por aí, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Gente, sai desse lugar. Esse lugar é pesado, esse lugar é chato, vai te cansar, vai te frustrar, sabe? Não é esse lugar. Então, você quer ter um avanço no seu profissional? É você parar, olhar para o que você tem, para quem você é, trabalhar essas questões. É claro, né, que eu não ia deixar de lado. Depois, mais pra frente, durante a semana, enfim, ao longo da semana, que já estamos chegando ao fim, eu vou trazer novidades para vocês. Novidade para vocês, para trabalhar a fundo essas questões. É claro que aqui eu vou, né, compartilhar com vocês, eu vou contribuir com vocês, que a gente vai fazer uma sessão agora aqui para vocês experimentar essa mesa. É claro que a gente não vai fazer a mesa inteira, porque senão ela demora muito, tá? Mas aí eu vou fazer o portal do Reset. Ela é composta por vários portais. O que é isso, né? Por exemplo, a roda da vida. Então a gente vai desprogramar, no caso aqui, a gente quer ter mais cliente, mais dinheiro. Vamos trazer esse tema aqui. O tema da live hoje é empoderamento profissional, né? Vamos trazer aqui o que está impedindo a gente se empoderar para atrair mais cliente e mais dinheiro. Esse é o objetivo, né? Claro. Uau. Mas de repente coloca aqui qual é o seu desafio, porque aí a gente vai ancorar aqui na nossa sessão. Então a mesa ela tem várias ferramentas aqui, né? Portal da mentalidade, onde a gente trabalha ansiedade, medo, egoísmo, sabe? Depressão, raiva, trabalha o corpo, os órgãos do nosso corpo, ou seja, cada órgão às vezes ele tá desequilibrado e aí tá impedindo dos clientes chegarem. Eu não vou explicar muito agora, porque eu sou daquelas que vou fazendo e vou trazendo consciência pra vocês e vocês vão entendendo, tá? Uau, é assim que eu funciono, percebe? É uma das minhas habilidades que eu descobri. Então eu não sou de explicar muito, explicar é no curso, que também sou facilitadora da desprogramação neurobiológica. Pra fazer a mesa você precisa fazer o curso da desprogramação também. Mês que vem, aliás, esse mês de agosto tem curso, depois eu falo pra vocês a data, tá? Vou trazer aí, vocês me acompanhem. Tema perfeito para hoje. Uau, recebo, sou grata. Como atrair mais clientes de infinitas possibilidades. É isso aí, bora lá, vamos atrair mais clientes. Independente, tá? Qual seja o seu segmento, tá? Qual seja a sua profissão. O objetivo aqui é a gente se empoderar diante daquilo que a gente vende. Eu diria que diante daquilo que a gente serve, né? Porque a gente serve as outras pessoas, a gente contribui com as outras pessoas o nosso trabalho. Mesmo você que trabalha para uma empresa, não é a sua própria empresa, você serve alguém. As pessoas estão lá e elas são beneficiadas pelo seu movimento, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Percebe o quão grandioso, quão grandiosa você é? Isso é maravilhoso, né? E sim, há muitas possibilidades de você expandir na sua empresa ou na empresa que você está. Olha só, quando você entende isso. E uma das coisas que eu trouxe aqui que é interessante a gente trabalhar também, olha que interessante que muitas vezes trava o nosso... diante daquele mapinha que eu trouxe, né? Que trava o nosso profissional. Eu trabalhei tudo isso, tá? Que eu tô falando pra vocês. Fiz passo a passo, desprogramando isso pra que eu entrasse nesse espaço de empoderamento. Tanto é que eu amo fazer lives, né? Eu amo estar aqui. Mas às vezes eu sumo. E por que eu sumo? Porque a minha agenda é lotada. E eu estou numa cidade de 5.000 habitantes apenas. Atendimentos presenciais. Aonde, lá atrás, quando eu fiz a transição de carreira,
né? Que eu era técnica de enfermagem, né? Trabalhei mais de 12 anos. E no último cargo que eu estava num cargo de liderança, né? Eu era responsável técnica pela epidemiologia. Então eu deixei o concurso público para fazer a transição de carreira e abrir o meu consultório terapêutico, né? Então, numa cidade de 5 mil habitantes, em plena pandemia, né? É claro que era óbvio, né? A primeira coisa que as pessoas iam falar, você tá louca? A primeira terapeuta da cidade? O que é isso? Vocês nem sabiam. O que você vai fazer, né? Eu entrei primeiro com a constelação familiar, os processos de Axis, cônjuges, né? Tudo é para ressignificação emocional. Tudo é para essa questão de sair, né, daquilo que tá limitando a gente. É claro que são técnicas e processos diferentes, né? E aí, ao longo desses anos, eu fui me aperfeiçoando, estudando, me especializando e hoje eu trabalho com empoderamento, porque eu percebi que a maioria dos meus clientes, uau, 90%, 98% eu acho, são pessoas que é assim como eu. E você tá aqui na live, você é assim também. Tenho certeza, vê se você se identifica. É uma pessoa que não fica esperando cair do céu, você é uma pessoa que corre atrás das coisas, você quer ter o seu espaço, você quer ser reconhecida, você é uma pessoa que quer ser bem vista, quer ser bem paga, quer ser valorizada, né? Luta pelos seus sonhos, seus objetivos, você corre atrás. Sabe aquela coisa? Não, eu tô disposta a fazer o que precisa ser feito. Mas que de repente você trava. Chega em algum momento que você não entende o que tá acontecendo. Aí vem aquelas tristezas, ansiedade, preocupação, se culpa muito porque quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Essa sou eu. E eu vinha desse espaço. Ai, meu Deus, será que vai funcionar? Eu quero fazer isso. De repente eu tava fazendo algo. Ai, eu sou muito acelerada, agora eu quero fazer outra. Peraí, calma. Para de se culpar. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E os meus clientes são assim. Olha só que interessante. Então, o que ele aprende? Liberando esse excesso de pensamento, que é o que a gente vai fazer nesse portal aqui do Reset, que eu vou fazer essa técnica aqui com vocês hoje, para liberar os excessos de pensamento, vocês já vão perceber que vai ter um equilíbrio mental aí. E aí você vai, sim, às vezes poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas sabendo qual que é a prioridade, o que eu faço primeiro, o que eu faço, você percebe? Para eu sair daquele espaço um pouco de, eu preciso sentir o momento. Eu era muito disso. Eu preciso sentir o momento que vai funcionar. Uau! Você pode, sim, perceber, sentir o momento. Mas se você ficar muito no sentir, você não sai do lugar, tá? Pra você se empoderar, você precisa fazer. Você precisa romper os medos, as inseguranças, a vergonha, né? Ir lá e fazer acontecer. E aí você se empodera, porque esse é um mecanismo neural, tá? Na nossa mente funciona assim. Tem coisas que você precisa colocar em movimento, em ação, pra você se empoderar. Sabe aquela coisa de repetição? Quanto mais você se repete... aliás, quanto mais se repete, mais se fortalece, porque se cria um novo caminho neural, tá? Isso é baseado, vem aí do embasamento da neurociência. Então, o que acontece? Porque o meu trabalho ele é voltado para isso, tá? Eu entrego aqui transformação para vocês, né? De repente a nível vibracional, mas sempre com embasamento na neurociência, porque eu amo, tá? Então, tudo que eu faço é voltado nisso, porque é legal a gente entender um mecanismo neural, enfim, o funcionamento da nossa mente, para que a gente traga a nosso favor, né? Ou seja, ela é uma aliada, né? Então, a gente precisa, é o nosso corpo, é a nossa vida, uau, né? Então, a gente precisa ter conhecimento sobre isso, e eu trago aqui para vocês que você não precisa conhecer isso, mas você só precisa se conhecer. E como que eu me conheço? Percebendo as limitações, aquilo que incomoda. E uma das coisas aqui, olha só se você tá passando por isso. Coloca aqui pra mim, coloca um joinha, manda coraçãozinho se você se identifica com alguma coisa que eu vou falar aqui, que é o que a gente precisa desprogramar. Olha só, desorganização que impede você de abrir um espaço para alavancar o seu negócio. Quando eu digo abrir um espaço, é um espaço mental. Sabe aquela coisa de ter clareza, para onde eu vou, o que eu faço para fluir os seus negócios, sabe? Então, ou seja, quando a gente fala abrir esse espaço, é dentro de nós, tá? Dentro da nossa mente, é um espaço onde você sente, você percebe, é a limitação, se você tá parada, se você tá travada aí, ou se você tá indo bem, mas parece que, não sei, eu sinto que eu sou muito grandiosa e que esse lugar que eu tô hoje parece que tá ficando pequeno pra mim. Eu quero alavancar, mas pra onde eu vou? O que eu faço? E se eu sair, o que eu tenho a perder? Uau, então a gente fica nessa briga interna e a gente não sai do lugar, né? Então a gente precisa também desprogramar. Uau, é isso aí, minha querida. Sou assim, é isso mesmo. Bem-vinda, Flávia, minha querida. Ó, a gente precisa desprogramar também sentimento de inferioridade que afasta a posição de líder. Olha só,
Ai, conta aqui pra mim, gente, pra mim entender qual é a profissão de vocês. Coloquem aqui pra mim, até pra mim se conectar, pra mim ir falando aqui. Colocam aqui o que vocês fazem, o que vocês servem, né? Se de repente, qual é a profissão, qual é o trabalho aí de vocês, né? Pra que a gente se conecte aqui diante da sua profissão, porque claro que quem tá aqui comigo é exclusivo e eu quero entregar um conteúdo maravilhoso para você que tá aqui. Na realidade, para você que tá assistindo, nada é por acaso, né? Se você vem aqui, nada é por acaso, mas para vocês que estão ao vivo, vocês são prioridades para mim. Então eu quero comerciante. Uau, é isso aí, bora lá. Comerciante, tem terapeuta aqui também, né? Tem desprogramadora, servidora pública na área da assistência social. Uau! Lu, você tem vontade de fazer alguma transição de carreira, montar seu próprio negócio? Depois você conta aqui pra mim, tá? Eu também era servidora pública. Uau! E olha que interessante, nada impede da gente também ter, né, por exemplo, a profissão tá lá, né, concurso, CLT, enfim, mas você tem também alguma coisa que você pode fazer e de repente não, de repente você pode também se empoderar e crescer aonde você está, porque eu crescia onde eu estava, uau, eu me destacava, e isso era maravilhoso, porque eu buscava isso, na realidade não era a intenção para ganhar mais, só que por consequência, né, eu era, né, bem paga por isso, né. Sou psicoterapeuta holística, minha primeira formação é psicóloga. Ai, que delícia! Maravilhosa! Uau, é isso aí. Trabalho em farmácia, mas quero empreender. Uau, é isso aí, Grazi, é isso aí. Esse. Eu sempre confundo esse. Eu acho que é esse. Uau, isso aí, minha querida. Uau, psicóloga, uau. Eu gostaria de crescer financeiramente, é isso aí. Então, bora lá. Olha só, todos os meus clientes são assim. São pessoas que têm essa disponibilidade de crescer financeiramente, ser valorizada, é isso aí. De crescer financeiramente. Aonde você está, não importa, percebe? E aquela visão assim, ó, por exemplo. Mas para você ser realmente muito bem paga, muito bem paga, muito bem remunerada, enfim, você, na realidade não é remunerada, muito bem paga, ser valorizada, né, financeiramente, você tem que ter o seu negócio, tá? Se programa e atualiza já. Pode ser que depois você tenha essa consciência, não, realmente, eu tive consciência, Gislaine, que hoje, quando eu tenho meu negócio, é claro que ok, tá tudo bem, mas o que eu quero trazer aqui? Eu quero dissipar essa energia para você sair desse lugar. Por quê? Porque senão você compra o ponto de vista que você só vai ter mais dinheiro e só vai crescer financeiramente quando você montar o seu próprio negócio. Mas às vezes você não quer montar o seu próprio negócio e você perde fazer dinheiro aonde você está. Porque você pode sim crescer financeiramente aonde você está, tá? Não tô querendo trazer que não, mas a possibilidade de ganhar menos é sendo CLT. Eu sou daquela que o dinheiro pode vir de várias fontes, né? Uau, aqui o objetivo é transformação. Atrair mais cliente e prosperidade. Então vamos lá. Olha que interessante. Amei aí ouvir vocês, tá? E depois vocês vão contando quem tá chegando aqui. Depois vocês vão contando pra mim qual é a profissão de vocês. Então bora lá. Olha só, o que a gente precisa também? Olha só, em tudo, independente da sua profissão, você precisa desprogramar os programas mentais que trazem dificuldade na fala. Por quê, gente? A fala... Eu não tô dizendo que tem que falar, né? Mas você tem que entrar num movimento de comunicação, né? E às vezes tem coisas que você precisa falar, você precisa se aparecer. Uau, né? Bora lá. Uma das coisas, quer ganhar dinheiro já? Quer começar a faturar e mudar isso aí? Até a nossa próxima live, quer mudar? Já começa a fazer stories, sabe? Se aparecer, falar da sua empresa, falar dos seus negócios, falar do seu empoderamento. Independente se você trabalha CLT, trabalha numa empresa, né? Não é a sua própria empresa. Né? Mostra um pouquinho aí a sua rotina. Por quê? Porque você cresce como profissional, as pessoas começam a ver você com outros olhos. E olha que interessante, a gente não faz isso para agradar o outro. Nem que nesse primeiro instante venha isso na sua mente, não tem problema. Mas desprograma e atualiza o que impede você de entender que esse movimento de você se aparecer e falar é para você se fortalecer. Porque é isso que acontece, quanto mais você falar, mais repetição você tiver, mais empoderada você fica. E aí as pessoas começam a sentir esse empoderamento e começam a te respeitar. Se é isso que você quer, vai ter quem sempre vai julgar? Vai. Mas aqui a gente precisa se empoderar e olhar para quem é que a gente quer servir. Para quem quer servir
ser servido por nós. É sobre isso. Quando você se empodera, você sabe quem você é, não é uma pessoa que vai criticar, que vai te paralisar. Você percebe? Já vem na sua mente, viu? Eu respeito ela, mas não é meu público. Sabe? Manda beijinho, tchau. Fala, viu, não tem tempo a perder. Eu preciso olhar pra quem tá lá, deixando de repente de assistir, deixando de trabalhar, parando um pouquinho o trabalho dela pra me ouvir. Você percebe? Então eu não posso usar as minhas redes sociais pra ficar falando mal dos outros, criticando o meu vizinho, criticando a concorrência. Saia desse lugar de concorrência, não é sobre isso. Quando você faz isso, você acaba com o seu empoderamento profissional, você acaba com o seu lugar, percebe? Você tem pessoas... Bom, a não ser que você quer só fã. Se você quer fãs, seguidores, pra ver a sua rotina só e ficar querendo saber da sua vida, aí manda ver. Agora, se você quer, né, criar dinheiro, se você quer se empoderar com o seu trabalho, você precisa enaltecer, o seu lugar. Você precisa enaltecer isso. Se você não se valoriza e mostra isso para as pessoas, como que as pessoas vão te valorizar? Nessa live tá bombando. Estão gostando? Estão gostando? É sobre isso. Então comece a filtrar isso. Eu não vou dizer que eu também, às vezes eu não entro nos espaços de raiva, dá vontade de chegar aqui e falar um monte de coisa. O que eu faço? Faço uma autoaplicação, libero isso, trabalho. Por isso que é importante você ter a visão. Quem é o meu público? Quem eu quero servir? Percebe? Porque julgamento vai ter de todos os lados. Mas o importante é quem escolhe receber de mim. É sobre isso. Quem escolhe comprar os meus serviços, comprar os meus produtos. Sabe? Quem escolhe. É sobre isso. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Não é sobre as pessoas. É sobre nós, sobre o meu propósito de vida. É isso. Quando você entende isso, só que é um treino mental. Você precisa treinar isso. Você precisa, sabe, repetir isso pra você. Você precisa. É você com você. Sobre isso. Né? Fez sentido? Olha só que interessante aqui também. A falta de autoconfiança, a gente tem que trabalhar muito isso, que foi o que eu falei no início. A falta de autoconfiança pra gente se posicionar. Que é isso que eu falei agora. Você precisa se posicionar, precisa falar, precisa, sabe? Olha só que interessante. Quando você sair na rua, saiam num espaço. Quando eu falo espaço, é dentro de você, tá? Quando eu falo espaço. Pra quem tá aqui comigo há mais tempo, já pegou essa comunicação, né? Então, pra você sair, saia sempre pronta. Quando eu falo pronta, de quem é você, do que é você. Sabe qual era uma das dificuldades que eu percebia, que eu lidava e eu não sabia que era inconsciente? Eu vinha nas redes sociais, eu me posicionava maravilhosa, linda, né, incrível diante daquilo que eu tava entregando. Eu estava totalmente realizada e feliz com o meu trabalho. As pessoas me ouvindo, as pessoas querendo, né, mais, enfim, os meus clientes. Eu ia pra clínica, né, que eu atendo aqui, eu tenho um espaço onde eu alugo numa clínica aqui na minha cidade, onde eu, né, faço os meus trabalhos, enfim. E aí o que acontece? Quando eu ia pra lá, eu ia totalmente empoderada, realizada, feliz, Só que eu saía de lá, se eu ia dar uma passeada, seja na casa de familiares, amigos, né? Eu quase, assim, não saio muito, mas quando eu ia, né, em alguns lugares assim, eu percebia que eu ia totalmente diferente. Até que um dia, uma pessoa me parou na rua e falou assim pra mim, nossa... O meu marido acompanha você também, a gente acompanha você, mas ele falou, nossa, mas a gente vê ela, mas parece que não é a mesma pessoa lá do vídeo. Né? E aí eu fiquei assim uma semana, falei, caraca, né? Por que não é a mesma? Daí depois eu fui trabalhar isso comigo, olhando pra mim, tentando entender, falei, peraí, onde é que eu preciso, né, me empoderar mais? O que é? A gente já cai no errado da gente, é normal isso, né? É natural, né? Isso é comum. Mas a gente não pode desprender isso. Eu falei, não, peraí, não. Já saí daquele espaço, mas depois eu entendi. Porque inconscientemente eu não me colocava como grandiosa quando eu saía do meu espaço, quando eu saía da clínica. Eu não me colocava. Porque eu não queria passar a imagem que na minha mente inconsciente tinha que se eu andar empoderada, realizada comigo mesmo, eu vou chamar atenção, eu vou passar por arrogante. E inconscientemente, não, eu não quero. Sabe aquele espaço? Ai, não, eu quero ser a boazinha, eu quero agradar todo mundo. Né? Então, o que eu fazia? Eu me diminuía. Inconscientemente acontecia esse processo. Você percebe? Então, agora, o que acontece? Eu trabalhei essas questões, eu desprogramei isso. Olha só que loucura. Percebe por que às vezes não vem cliente? Porque se aquele cliente, às vezes, não tem acesso às suas redes sociais, ele não sabe o que você faz. Ele não sabe o que você vende, né? Mesmo pra você que tem loja, né, física, porque eu tenho muitos clientes também que tem loja física. E o que acontece?
Quando você começa a se aparecer, se empoderar, as pessoas querem comprar de você. Elas querem chegar perto de você. Então comece a fazer isso. Elas querem ir até lá. Elas falam, uau, eu vou até lá. Aí eu quero sentir ela. Eu quero sentir a presença dela. Eu quero conversar com ela. Eu quero comprar do produto dela. Percebam, comecem a fazer isso. Se não consegue, bora lá desprogramar isso, né? Bora lá. Mas se empodere. E aí você vai perceber. O que eu tô querendo dizer não é que você tem que sair no salto, porque eu adoro salto alto e eu trabalho de salto. Mas não é que eu tenho que sair de salto. Você tem que estar empoderada dentro de si, autoconfiante dentro de si. De quem é você? Porque aí qualquer roupa que você coloque, é claro que isso é um outro assunto, né? Para as profissionais de plantão aqui que trabalha com essa questão da imagem. Eu sei, eu já estou estudando sobre isso, eu sei o quanto é importante, que isso é visual, é um mecanismo também neural que as pessoas interpretam, né? Já definam ali nos alguns segundos quem somos, o que fazemos, né? Enfim. Mas não é sobre isso aqui hoje, pra gente não estender, mas só pra você entender. Comece a trabalhar de dentro, sabe? Tendo autoconfiança. Comece a falar mais de você, mais dos seus produtos. Quando eu falo dos seus produtos, para gerar venda mesmo, para gerar interesse, desejo nas pessoas. As pessoas não compram porque precisa. Elas compram porque elas querem, elas escolhem, elas desejam comprar, tá? Uau! Cá entre nós, você tá com dificuldade de cliente aí, você tá, de repente, diminuiu os seus clientes. Comece a trazer consciência. E talvez você já tenha consciência sobre isso, e é isso que te incomoda, né? Uau, meu trabalho é incrível, meus produtos são maravilhosos. Mas a pessoa não compra, de repente ela vai lá e vai comprar outras coisas que, no seu ponto de vista, não é tão importante. O quanto que o meu transforma a vida, o quanto que o meu é útil, o quanto que o meu é necessário, o quanto que o meu é importante. Uau, né? Só que por que as pessoas não enxergam isso, não veem isso, não sentem isso? Porque você não passa. E como você passa isso? Nas redes sociais, falando, encontrando pessoas, sendo a energia da sua empresa o tempo todo. Aqui a gente tá falando sobre o profissional, mas depois eu vou trazer live sobre a empresa, que é eu diria que é uma outra pessoa, que é dentro de você ao mesmo tempo. Que a gente faz as constelações empresariais, que eu faço, né? Que um dos meus métodos que eu trabalho, que eu chamo de processo de transformação, é sobre isso. A gente faz são várias sessões, tá? São 5 sessões, a pessoa vem, a gente faz a constelação empresarial, que a gente se reconecta, então, ou seja, ela se empodera da profissão dela, e aí a gente faz, né, essa reconexão dela com a empresa. Se ela tiver mais empresa, a gente faz também. E aí ela se coloca no lugar dela, toma clareza, consciência. Daí a gente faz também desprogramações neurobiológicas, a gente faz uns processos para ela se reconectar, né? Uau, e fazer acontecer diante do que funciona para ela. Então ela passa assim, ter mais clareza e consciência diante do negócio e faz as fases com a empresa. Aí o negócio começa a dobrar o faturamento, que é o que acontece, uau, com os meus clientes, né? Então a gente precisa se reconectar também com a empresa. Mas aqui, antes disso, se empodere de quem é você, da sua profissão. Uau! Olha que interessante também. Você precisa ter também visão dos caminhos a seguir. Isso está muito linkado com o propósito de vida. Se você não souber para onde você vai, o que você realmente deseja para sua vida, qualquer pessoa que critica seu trabalho vai te derrubar. Qualquer pessoa que critica vai parar você. Se você tem a visão, eu, por exemplo, eu tenho visão, né? Tenho muitas, mas eu vou trazer uma delas. Eu quero viajar, eu quero levar minha filha para conhecer novos lugares. Eu também, porque eu não conheço outros países. Eu quero, essa é a minha visão. E mais outras coisas que eu pretendo com a minha empresa, que é o crescimento. Mas uma das coisas que eu não abro mão, essa liberdade de poder viajar, de poder passear. Eu amo fazer isso, né? Então eu tô nesse caminho, então eu olho para esse propósito. Então você precisa ver quais são os seus valores, né? Quais são o caminho que tem valor para você. De repente, isso não é um valor para outras pessoas. Percebe a importância de você se conhecer? E você linkar isso, escrever mesmo, sabe? E trabalhar as questões aí para que você se empodere cada vez mais, para você ir para esse caminho que faz sentido para você. Uau! Aquilo tem que ser fortalecido. Não é só sobre isso, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui só para você... Porque também se a gente não fortalecer, qualquer coisinha derruba a gente. Na hora da dificuldade, fala, ai, pra quê? Ai... Acho que esse negócio de viajar não é pra mim mesma. Eu acho que eu nasci pra ficar por aqui mesmo. Aí você acaba desanimando, entendeu? Então não é só isso, claro, né? Eu trouxe esse exemplo aqui, mas você tem que ter consciência do realmente que você quer, que você deseja. Traz pra você as pessoas que você realmente ama. Por exemplo, pra você que é mãe, traz seus filhos, né? Seus propósitos. O que você quer oferecer pra eles, né? O que você deseja? Dá uma olhada lá atrás, como que você viveu, o que você, de repente, ficou com vontade de viver,
né? Os sonhos que você tinha, né? Fala, uau, eu posso realizar agora. Eu posso. Por que eu vou ficar lá? Ai, minha mãe não me deu. Ai, minha mãe não pagou faculdade. Ai, minha mãe não tinha isso. Agora eu tenho que me ralar. Uau, vai lá e faz acontecer. Né? Faz acontecer, muda a sua vida. Muda a sua vida hoje, muda a vida de quem você ama. É sobre isso. Uau, né? Sabe aquela coisa? Uau, você tem a liberdade de fazer acontecer. Né? Silvana, minha querida, João, bem-vindo. Leila, sejam todos muito bem-vindos. Olha lá, outra coisa também. Esse é muito incrível. Os programas mentais que impedem você de cobrar o preço justo pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelos seus produtos. Sabe aquela coisa assim, que às vezes você até abaixa o preço? Uau, você abaixa o preço. Nada contra quem faz promoção. Mas cá entre nós, promoção, a energia de promoção, no meu ponto de vista, muitas vezes é de algum produto que está parado. Não sai, daí abaixa para poder vender. Vai ter quem compra? Vai ter quem compra. Uau, eu não faço promoção, porque se eu fizer, ninguém compra. Se eu baixar meu preço, ninguém compra. Eu posso estar sem clientes. Se os meus clientes diminuírem, eu falo, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que eu preciso fazer? Se eu baixar meu preço, não vai ter cliente. Então fica presente. Para vocês aí, é muito louco isso. Mas a gente precisa trabalhar essas questões que impedem você de cobrar o preço justo, porque muitas vezes você está crescendo, você está evoluindo. Quando eu digo crescendo, é mentalmente, tá? Você está expandindo, você tem conhecimento, você está investindo na sua empresa, a energia da sua empresa é outra, elevou, tá incrível. Você tem que elevar o preço para acompanhar, porque senão não coincide. Então, inconscientemente, essa energia afasta os clientes. É porque não é compatível com aquele cliente que tá tava na mesma vibração que antes. Você mudou. Percebe? Eu lembro que um dia uma moça me mandou mensagem, diz, Laine, ai menina do céu, não sei o que eu faço, traga umas consciências aqui pra mim, né, uma terapeuta. Ai, eu percebi que meus clientes sumiram, menina, meus clientes individuais. Eu falei pra ela, sobe teu preço. Ela falou assim, uau, mas eu já acho um preço meio alto. Eu falei, sobe teu preço. Porque você já tá expansiva. Quanto mais você atende, mais autonomia você pega, mais autoconfiança. E aí, o que acontece? Você já tá cansada, seu corpo tá cansado, então afastou o cliente, de repente pode ser isso. Tenta pra ver. Ela subiu o preço dela, uau, né? É claro que não lotou a agenda, mas ela faturou muito mais, percebe? Porque quando você eleva o preço, é sobre isso. Às vezes o preço, você começa a ter mais cliente, ter mais faturamento, porém menos cliente. Mas o objetivo é esse, é trabalhar pouco e ganhar mais. Trabalhar pouco e faturar mais, né? Sobre isso. Pelo menos eu desejo isso, né? Mas isso é para uma outra live. Mas aqui a gente precisa desprogramar o que impede você de cobrar. Uau, preço justo. Bora lá também. Procrastinação que impede você de ter sucesso no seu negócio. Então a gente precisa muito identificar, tá? Eu vou falar meio rapidinho aqui, pra gente já fazer a sessão aqui, que é o mais incrível, tá? Então bora lá. Também, olha, a gente precisa trabalhar o que impede você de ser o que precisa ser para fazer acontecer os seus negócios. Para você ter algo, você precisa ser. Uau! Ser comprometido, ser grato, estar ali naquela disposição de, sabe, ser comunicativo, sabe? Ser disponível para aquilo que vai agregar para o seu negócio. E muitas vezes a gente está disponível para aquilo que não cresce. Aí é só gasto sua energia, tá? Sobre isso aqui. Uau, trazer mais alegria pro seu negócio. Gente, negócio... Você pode entrar numa loja, por exemplo. Você já não percebeu isso? Tem comércio que você entra... Ai, sei lá, uma energia esquisita. Ou tá pesada, ou tá... Ai, não sei. Parece triste, ou agitada. Comecem a ficar... Se você nunca percebeu isso, se você nunca prestou atenção nisso, comece a perceber. Faça isso com o negócio dos outros. Quando você for para um lugar... Muitas vezes aconteceu isso. A profissional é bacana, uau, incrível, muito boa, só que o lugar não condiz, né? Enfim, não é condizente com a minha energia. Então eu não me sinto bem quando eu tô lá. E é um lugar arrumado, olha só, mas a energia do local. E o que é a energia do local? De repente ela vibra no medo, vibra na reclamação, vibra na insuficiência. E aí com isso não bate. Então por isso que às vezes você não entende por que às vezes os clientes não vêm. Qual é a energia que você precisa remover aí? Quando eu falo energia, é dessas emoções, porque tudo é energia, né? Dessas emoções, sentimentos, pensamentos, esse comportamento seu que tá afastando os seus clientes. Uau! E uma delas é a alegria. A alegria é a energia da cura. Quando você traz alegria, movimenta o negócio, né? Uau, o negócio flui. Parar de se comparar com outros profissionais, então a gente precisa desprogramar isso, que eu já falei, né? Uau, bora lá.
Ah, também sair daquele lugar que você precisa ser muito demorado os seus atendimentos, que você precisa é, vender bastante coisa, por exemplo, para você que tem produto para fazer um tal faturamento, né? Quantidade. Olha, nada a ver. Não tem problema nenhum. Por exemplo, a caneta Bic, ela é uma caneta popular. Então, ela vende muito bem. Todo mundo gosta dela. Mas ela é popular. E tem as outras canetas, né, de marcas incríveis aí, que ela tem a mesma função, só que ela não é popular. Mas ela tem a energia dela, né? Uau! Ela tem a experiência que ela entrega, né? Que é a vivência. Então, você tem que ter clareza. Por isso que é importante a gente desprogramar isso, para você entender, peraí, o que eu quero entregar? É popularidade, né? Uau! É um grupo seleto de pessoas para quem eu quero vender, né? Enfim, a gente vai trabalhando ao longo das lives aqui sobre isso também. E desprogramar o que impede você de contratar pessoas para te ajudar. Uau! E eu me coloco nisso também porque eu preciso. Então vamos desprogramar tudo que impede a gente de encontrar a pessoa. Primeiro, a gente acha que ninguém vai fazer como a gente. Eu não vou ter dinheiro para pagar. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou entender o que eu faço? Entendeu? É um monte de coisa. Pra você que tem produto físico, por exemplo, quem será que eu vou chamar pra colocar? E aí você fica se matando, porque às vezes chegou um momento que você precisa ter energia pra ter estratégia pra vender seu trabalho. A sua função não é fazer as coisas que tá gastando a sua energia, que são outras coisas que você tem que delegar, que são os colaboradores, são outros funcionários, né? Uau, então esse programa atualiza, né? Então bora lá. Então a gente vai fazer a sessão agora, pra quem chegou agora, a gente vai usar a mesa radiônica só com o portal de reset, que é como se fosse resetar todos os excessos de pensamento. Isso aqui representa os caminhos neurais, tá? Então a gente vai fazer. Lembrando que a mesa radiônica da DNB, ela é uma ferramenta maravilhosa com a capacidade de desprogramar a nível das células. Então, ou seja, são as programações limitantes, mas que estão a nível das células. Então você vai sim, a partir da sessão, ter mais clareza, consciência, mais disposição, porque removeu das células. Então vai lá na mitocôndria, lá no interior das células, onde trabalha a sua energia vital. Tá, uau! Então você sente aquela disposição. De repente você tá aí e fala, nossa, eu durmo bem até, mas eu ainda acordo cansada. O negócio parece que não flui, né? E aí você quer só ficar deitada. Eu tenho clientes que às vezes um período da manhã não consegue ir pro comércio, não consegue ir pro seu trabalho. Uma procrastinação, parece uma preguiça, uma canseira, não sei o que acontece. Então a gente vai remover essas programações aí. Então bora lá. Então a gente vai começar, eu vou abaixar aqui, né, pra vocês verem um pouquinho como funciona a mesa. Não sei se vai dar pra ver aqui, porque eu tô sem suporte. Mas mais ou menos aqui vocês estão vendo, né? Então é esse aqui, é o portal que a gente vai trabalhar. Eu vou remover aqui os comentários pra vocês verem. É aqui, ó, deu certo, né? Então tá, a gente vai trabalhar o portal aqui, tá? Então eu vou ancorar vocês na mesa. Então, esses dois cristais serão nós, né? Ou seja, vamos ancorar aqui na mesa, né? Aqui a gente coloca o cristal para representar vocês, tá? Para ancorar aqui, pra gente trabalhar as questões que referem a vocês, tá? Então, bora lá. Então, aqui eu vou trazer o tema, tá? Eu já vou ancorar um tema aqui. A gente vai trabalhar só o portal reset, mas eu vou ancorar o tema profissional, tá? Sucesso profissional. Então, vamos lá. Então, aqui agora, no começo, eu vou medir primeiro quanto que tá a vibração, porque lembrando que a mesa, ela é maravilhosa nesse sentido. Ela traz um diagnóstico, né? Eu diria bioenergético aqui. Das vibrações, né? Em relação, no caso aqui, do nosso empoderamento profissional. Então, ou seja, vamos lá. Deixa eu me conectar aqui. Eu já abri, né? Fiz todo o processo de abertura aqui da mesa. Vamos lá, quantos por cento... Não, deixa eu só ver quantos por cento eu estou conectada à mesa, porque eu preciso saber 10%, 100%, isso é bom. Quantos por cento vocês estão conectados? Então, se permitam a receber, olha só, 100. Então, para você que tá aqui e não conhece, se permita receber, né? Esse programa atualiza. Se permita receber, né? Como que eu me permito a receber? Se coloque para receber no sentido, eu escolho, né? Escolho mais consciência, mais presença, mais expansão dos meus negócios. Bora lá, né? Então vamos ver agora quanto que tá a vibração de vocês aqui em relação a esse tema do empoderamento
profissional, 6 mil. Olha só, 6 mil não é ruim, porém tem que estar ali mais 10 mil, vamos elevar, não tem que estar, né? Mas quanto mais elevar, melhor. Por quê? Porque essa questão da vibração do nosso corpo é essa questão do sono, do cansaço, aí não vem cliente, eu fico desmotivada, eu fico triste, aí atrai doenças. Nesse caso não é doenças, mas é mais cansaço físico, tá? Leva para um espaço de tristeza, sempre preocupada com alguma coisa, você não fica presente, né? Então você fica nessa vibração baixa do inconsciente coletivo, onde as pessoas, a maioria das pessoas com quem você convive, você tá nessa vibração. Quando se trata dessa questão, né? Profissional. Vamos lá, então, portal Reset. Qual é? Vamos ver aqui. Passado, não. Eu tô perguntando para ver se tem alguma questão aqui que tá atrapalhando você nesse momento, tá? Futuro, sim. Então, o que significa isso? Então, bora lá. Então, a gente vai desprogramar agora. Então, só se permita receber. Vamos desprogramar, né? E atualizar tudo que impede você de acreditar num futuro próximo. Sabe aquela coisa, aqueles sonhos, aqueles desejos que você sempre sente sobre um sucesso profissional, né? A expansão do seu negócio, mas parece que não é possível, parece que não é pra você. E você entra nesse espaço aí, né? Uau, então desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Aqui tá liberando também questões com seu pai, tá? Por quê? Porque muitas vezes nossos pais, eles tinham muitos sonhos. E aí, o que você percebe? Ah, eu percebi que meu pai tinha tantos sonhos, né? De repente, morreu, faleceu, não viveu o que ele queria. Então, ai, viu, dessa vida a gente não leva nada. Então, você acaba matando os seus sonhos porque você se compara, né, aos sonhos do seu pai. Ou você olha, de repente, pro seu pai e fala, poxa, meu pai passou a vida inteira trabalhando, e não saiu do lugar, né? Uau! Então é como se você matasse os seus sonhos diante da sua mentalidade na comparação. Uau! E aqui também tá muito dó, tá? Tá liberando muito dó que atrapalha o seu futuro. Uau! Que atrapalha você de magnetizar o seu futuro. É porque você tem muito dó dos seus pais, né? Porque vem aí, né? Olha só que interessante. Então é uma programação que eu tô ligada à escassez, à falta. Então para você que tem aí esse espaço de escassez, de falta, passou muita dificuldade, os seus pais passaram, às vezes você nem sabe. Às vezes eles passaram, mas inconscientemente a gente tá ligada a essas programações, né? Porque a gente herda, né? Uau! E tá a nível das células, então tá impedindo você. Por isso que parece que é tão difícil para você, as coisas é tão difícil. Então tá desprogramando aqui o que impede você de hoje ter mais leveza, mais clareza, para que você realize os seus sonhos que estão lá no futuro, né? Como seria você desprogramar as programações que impede você de perceber que o que você está vivendo hoje era um sonho, uau, lá do seu passado. Ou seja, hoje é o futuro, foi o futuro do seu passado. Né? Então, desprograma e atualiza o que impede você de perceber que sim, é possível. E garanto que o que você tem hoje, muitas coisas, você não imaginava que era possível e hoje você tem. Né? Então, desprograma e atualiza o que impede você de acreditar, né? Que muitas coisas podem acontecer ainda. Uau, né? Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu ver quem tá aqui pra me desconectar aqui com as pessoas. Bora lá. Tá fazendo sentido? Tempo, tá preso no tempo? Sim. Bora lá. Ai, que delícia. Esse aqui. Deixa eu ver. Ah, esses não pode digitar, né? Não tem problema, não tem problema. Deixa eu só ver aqui a carinha aqui de vocês. Vamos lá, presa no tempo. Então, bora lá. Então, só se permite a receber. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que leva você a ficar, uau, com essa ansiedade presa no tempo. Nessa insuficiência, sabe aquela coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... E fica girando em círculo, uau, presa no tempo, não sai do lugar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda essa ansiedade, toda essa dificuldade que te mantém aí sem falar, sem se comunicar, desprograma e atualiza. Tudo que leva você a ficar presa no tempo também, nesse espaço que você fica contando pra você, que você não tem com quem contar, que você não tem com quem falar, ninguém te apoia, ninguém te entende, parece que você não confia mais em ninguém. Uau, então desprograma e atualiza. Vocês estão, se estão me ouvindo, manda coraçãozinho aí, que daí eu consigo, porque não pode digitar, né, porque eu tampei aqui pra vocês enxergar. Mas manda coraçãozinho aí pra mim saber que tá fazendo sentido aí pra vocês, tá? Então, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que leva você a ficar presa no tempo. Aqui tá removendo tristezas também que estão te mantendo no tempo. Uau, né?
Então, desprograma e atualiza todas essas tristezas, desprograma e atualiza. Uau, ansiedade geral, hein? Desprograma e atualiza aí. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. É isso aí, tá mandando coraçãozinho, quer dizer que tá fazendo sentido. Quando fizer sentido alguma coisa que eu falei, clica no coraçãozinho, no fogo, não interessa. Só pra me saber. Que aí eu sinto que vocês estão aí. Uau, bora lá, né? Então, desprograma e atualiza. Ó, tá girando aqui porque tá desprogramando, tá? Tá desprogramando, tá liberando. Olha, tá liberando muita... aqui, que tá te mantendo no tempo presa, né? Ou seja, olha que interessante aqui. Aqui é a sensação, olha, foi desprogramado aqui. Então, tome posse disso. É aquele espaço de que você tem muitas ideias, mas não sai do lugar. Você tá desgastada, você tá consumida, uau, por essas ideias maravilhosas, incríveis, mas não sai do lugar. Você tá presa com as suas ideias no seu tempo. Uau, né? Ambiente. Não. Corpo. Ah, e o corpo saiu. Então, o que significa isso? O caminho neural aí em relação ao corpo. Então, desprograma e atualiza todos os impactos que estão no seu corpo de frustração, de medos, de insegurança, que impede você de se empoderar para ter mais cliente, né? Então, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Uau, todo julgamento. Ah, eu preciso ter tal corpo, eu preciso me vestir de tal forma para que eu tenha mais cliente. Então, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza toda a energia que tá vindo aqui de vitimismo. Sabe aquela coisa que parece que nada para mim funciona? Ah, eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo, agora eu não tenho, agora eu não posso. Então, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Só permita desprogramar todos esses impactos que estão no seu corpo, impedindo você de se movimentar. Quando eu falo de se movimentar, é para falar do seu trabalho, dos seus negócios. Então, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uau! Passadas, ancestrais, sim. Olha só que interessante. Então, aqui também saiu um portal que ele representa vidas passadas para quem acredita e questões emocionais trazidas pela ancestralidade, tá? Eu perguntei primeiro, vidas passadas, disse não. Ancestralidade disse sim. Então, bora lá. Então, agora nesse momento, aqui tá liberando todo o excesso de pensamento que você tem em relação aos seus negócios, ao profissional, que tá vindo da sua ancestralidade. Aqui tá liberando questões com seus avós. Então, quem tem aí, quem teve avós, ou tem ainda, ou de repente teve, aqui tá me vindo muito isso. Para você que teve o seu avô, que teve comércio, de repente faliu, de repente foi para aquele lugar que não era o que ele esperava, foi julgado pela família porque não soube administrar. Uau, né? Então tá liberando isso. Olha só, de forma inconsciente a gente traz isso. Então por isso que a gente não avança mais, porque é o medo de, sabe aquela coisa, dar o passo maior que a perna? Uau, né? Então desprograma e atualiza toda essa programação. Né? Você se permita, né, a liberar isso e entregar para ele, ou seja, eu deixo com eles o que pertence a eles, né? Ou seja, tudo que você vem ouvindo, às vezes em relação aos seus pais, seus avós, né, aos seus ancestrais que tiveram negócios e não tiveram sucesso. Uau! Sabe aquela coisa que a gente ouve da mãe, do pai? Ai, fulano lá teve, olha, só gastou. Ai, fulano teve, ai, não. Ou, ai, fulano tem a loja dele, mas não dá nada. Uau, né? Fulano faz isso, ai, mas não ganha dinheiro, não. Só fica lá, ah, é escravo do trabalho, né? Então, desprograma e atualiza. Ou fala, nossa, é escravo do trabalho, ganha dinheiro, mas o que adianta? Não é feliz. Então, desprograma e atualiza, que impede você de se empoderar para você ganhar o seu dinheiro, criar o seu dinheiro, né? Faturar cada vez mais, se empoderar. Então, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Uau, mesmo que você não esteja entendendo nada, tá? Uau, só se permita receber, porque é muito grandiosa essa mesa. Embora a gente tá fazendo só um portal, mas vocês vão ver. Passado, não. E portal do reset. No completo, sim. Então, agora aqui, ó, o reset geral saiu. Então, agora eu vou desprogramar tudo. Só se permita desprogramar todas as emoções, pensamentos, sentimentos que impede você de fazer acontecer. Desprograma e atualiza tudo que impede você de colocar em prática o que você já sabe. Desprograma e atualiza toda essa procrastinação que impede você de sair do lugar. Desprograma e atualiza tudo que impede você de ver nos seus produtos, no seu serviço, a grandiosidade que ele é.
Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Olha, tá desprogramando aqui, o que impede você de tirar um tempo para você também. Então você tá muito ali na função de ter que fazer acontecer, ter que fazer acontecer, mas se não tá fluindo, não é que não tá fluindo, é que você precisa serenizar, acalmar, respirar, sair um pouco, viajar, ficar com a família. Ai, mas não posso viajar. Vai fazer alguma coisa por aí mesmo. Uau, né? Eu faço isso. Quando não tem dinheiro pra sair pra viajar, o que eu faço? Pego o carro, vou por aqui, eu vou a pé, pego bicicleta, vou passear por aqui, vou explorar o belo. Explora a natureza, sai, vai pra outros lugares, novos ares, saia, faça diante das suas possibilidades. Você vai ver que vai dar uma... Né? Aqui já liberou bastante. Por quê? Porque se a gente tá muito ali tentando fazer, a gente tá na definição e conclusão. Então a gente precisa liberar isso, ó. Liberou muita ansiedade, tá? Então agora, para finalizar, eu vou ativar a energia da desprogramação neurobiológica mais ainda em vocês. Então só imagina, visualize eu aí do seu lado, com uma mão no topo da sua cabeça e com a outra mão no seu coração. Ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica em cada um de vocês agora que esteja aqui assistindo, que tá na live ou que esteja assistindo a gravação. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, para fazer a ligação da mente e o coração, liberando excesso de pensamento, desprograma e atualiza toda essa programação limitante, todas as definições e conclusões que você criou na sua mente, que você está aí alimentando sobre trabalho, sobre negócio. Desprograma e atualiza o que impede você de abrir o seu próprio negócio. Desprograma e atualiza tudo que impede você de acreditar na sua empresa, nos seus talentos, nos seus dons, nas suas habilidades. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo que impede você de acreditar cada vez mais em você. Desprograma e atualiza tudo que leva você a gastar sua energia porque você olha para o público errado. Desprograma e atualiza. Não é público errado. É que você serviu um público. Agora é o outro público. Cadê o público que tá querendo aí receber de você? Tá assim, tipo assim, do lado, olhando pra você, esperando que você olhe pra eles. Então, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Inspira profundamente. E solta. Uau! Tá fazendo sentido aí? Então, desprograma e atualiza o que impede você de erguer a sua cabeça, se empoderar de quem é você, para fazer acontecer, vender os seus produtos. Então, desprograma e atualiza tudo que impede você de falar mais dos seus serviços, dos seus produtos, da sua empresa. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Se você não sentir orgulho do que você faz, ninguém vai sentir. Não espere reconhecimento, reconheça você. Uau, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uau, é isso. Então, agora vamos ver quanto que tá a vibração em relação a isso. Depois dessa mesa... Aliás, essa mesa não, desse portal, né? Olha só, 10 mil, então, ou seja, subiu aqui. Então, eu peço aqui que, né, eleve cada vez mais a sua vibração, mais e mais e mais, e que você tenha aí mais clareza e consciência diante do que realmente faz sentido pra você. Uau, né? Gostaram aí dessa degustação com a mesa da desprogramação? É claro que uma sessão com a mesa, tá? Ela é mais completa, tá? Do que a gente fez aqui. Ela é bem mais completa. Aqui eu só trouxe pra vocês... Eu só trouxe pra vocês a degustação de um portal. Deixa eu abrir aqui. De um portal pra vocês, tá? Eu vou ver se na próxima live eu faço um atendimento ao vivo aqui pra gente se programar. Uau, né? Gostaram? Conta aqui pra mim se fez sentido pra vocês. Foi maravilhoso. Pra vocês que estão chegando agora, assistam, vou deixar salva essa live, tá? Independente, quantas vezes você assistir, mais vai ser liberado, mais vai trazer consciência. Só se permita receber, porque sempre quando a gente tá nessa conexão, vai trazer consciência pra você, você vai se empoderar, vocês vão perceber, e eu tenho certeza que depois vocês vão mandar pra mim. Gislaine, os clientes começaram a ouvir. Gislaine, as pessoas começaram a perguntar o que eu realmente faço, o que eu realmente vendo, né? Começaram a ter interesse nos meus produtos. Não caia no errado de vocês. E as pessoas estão perguntando, mas não estão comprando. Só do fato já de estão vindo perguntar, entra nesse movimento de oferecer. Talvez você precise se fortalecer, se empoderar, falando mais do que você faz. Tá? E aí as pessoas sentem essa energia de empoderamento e falam de você também para mais pessoas. É sobre isso. Não é todas as pessoas que vão perguntar vai comprar mesmo. Uau, né? Interessante ponto de vista. Uau, que todo mundo pergunta, que todo mundo compre, né? Mas tira isso da sua mente, porque senão você trava o seu negócio, percebe? Uau, né? Então desprograma e atualiza o que impede você de se empoderar cada vez mais. Fez sentido pra vocês? Contem aqui pra mim, dá joinha, manda coraçãozinho e compartilhem nessa live, curta, comenta aqui depois pra mim, eu vou amar saber que você passou por aqui. E pra vocês que estão aqui no YouTube, que eu vou deixar salvo no YouTube,
curta, se inscreva no meu canal. Para vocês aqui do Instagram, se inscreve no meu canal, hein? Bora lá se inscrever lá no YouTube. Poder e Consciência Gislaine Bronchetti, porque eu quero que cresça, eu quero montar futuramente mais conteúdo exclusivo para o YouTube, tá? Então, um grande beijo para vocês. Essa sessão de hoje, essa degustação, né, com o portal da mentalidade aqui foi maravilhoso. Eu vou trazer mais amanhã, então amanhã eu vejo vocês aqui no mesmo horário, 9h30 da manhã, aqui no Instagram, tá? Eu espero vocês. Vamos fazer mais sessão para desprogramar, para que a gente atraia mais e mais clientes, né? Uau, bora lá expandir o nosso negócio, nosso trabalho. Um grande beijo para vocês, tá? E vejo vocês amanhã. Tchau, gratidão!